Olá, estamos aqui no primeiro episódio do Macrocast. Meu nome é Ana Paula Cardoso, sou sócia fundadora da Macroconte e hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio recebendo uma pessoa super especial, Carla Jardim, primeira cliente, uma das primeiras clientes da Macroconte e mentora, empresária, já liderou diversas equipes, em sua maioria composta por mulheres, e hoje ela ajuda mulheres a encontrar a sua melhor performance. Vamos começar esse bate-papo. Carla, bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito rico. Muito obrigada, Ana. Primeiro eu queria agradecer de coração e o carinho enorme que eu tenho por essa empresa e por vocês. Eu comecei na jornada, tenho a formação em fisioterapia, né? Sou do interior, mas vim para Belo Horizonte já há bem tempos. E eu me lembro quando eu cheguei aqui e que eu olhei para aquelas luzezinhas, eu falei, tem que ter um espaço nesse lugar tão grande para mim. E eu tenho hoje 2 unidades, eu sou sócia fundadora da IALI, a gente trabalha com Pilates já há 20 anos aqui em Belo Horizonte, e nós temos clínicas e formamos profissionais. E durante toda essa jornada eu sempre, 90% trabalhando com mulheres e liderando mulheres, eu descobri uma Carla com sede de mudança, com sede de transformação, de autoconhecimento. E sempre em busca em imersões, cursos, ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor, uma líder melhor, uma mulher melhor. E de repente despertou realmente esse chamado, esse propósito, que é transmitir o meu conhecimento, transmitir o meu posicionamento para outras mulheres, para que elas possam realmente impactar lares, impactar negócios e mudar gerações. Uma mulher que realmente sabe o seu lugar, a sua posição, entende o que ela quer e para onde ela quer ir. E é isso hoje, o meu chamado é o que o meu coração tem vibrado muito e eu tenho recebido muitos feedbacks e muitas transformações aí e o melhor ainda está por vir, eu tenho certeza. Com certeza. Você é empresária, mãe, esposa, uma empresária de sucesso, e sua trajetória, com certeza, ela inspira mulheres e tudo que você aprendeu nesse caminho, na sua jornada, você contribuir para transformar lares, transformar vidas de outras pessoas. Isso faz toda a diferença no mundo que a gente vive. Parabéns por essa jornada. Te admiro muito. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. A recíproca é muito verdadeira, que é o que a gente precisa, né? Crescer e realmente contribuir, deixar o nosso legado aqui para as pessoas. Falando nessa parte de conciliação de papéis que a mulher tem, como que você consegue conciliar as metas profissionais com os propósitos de vida? Porque são múltiplas funções, a gente tem que se organizar, achar tempo para tudo isso, saber qual que é a prioridade naquele determinado momento. Como que você aconselha uma mulher a fazer esse tipo de trabalho de autoanálise e como que você fez para você conseguir alcançar os resultados que você já alcançou? Perfeito. Eu falo que é uma busca diária, né? É o poder do todo dia. Então, no meu trabalho, na minha jornada e na minha jornada com mulheres, como que a gente faz? Primeiro, a gente traz uma autoavaliação. Então, essa mulher, ela é capaz de se autoavaliar nas 11 áreas sistêmicas da vida, que vão desde o financeiro, desde o espiritual, emocional, saúde. Então, ali ela traz para mensurar. A gente coloca referências e ela vai se autoavaliar. Porque algumas mulheres, às vezes, sabem o que não está tão bom, o que não está performando tão bem na vida delas, o que está incomodando. Outras não sabem. Então, quando a gente traz valores numéricos de 0 a 10 para que você se avalie em cada área da sua vida e a gente faz ali uma roda da vida, ela consegue visualizar o que não está tão bom. E aí, a partir desse momento, eu coloco o que ela gostaria, quais seriam os sonhos dela, mas os sonhos com um propósito, uns sonhos que são passíveis de sair do papel. E aí a gente vai montar quais são as metas dessa mulher.
Então ela sabe ali onde é que ela está hoje, para onde ela quer ir. E a gente precisa agora traçar a rota, precisamos traçar o caminho, a estrada que ela vai chegar lá. E nessa estrada a gente sabe que existem várias formas de você sair dessa estrada, né, Ana? Então, uma coisa que a gente precisa trabalhar muito são os valores. O que é valor? É algo que é negociável para mim e para você. Só que os meus valores são diferentes dos seus. Então, assim, hoje, para mim, o que é um valor? Deus é o valor, família é valor, meu trabalho é um valor. Ter tempo de qualidade com meus filhos é um valor. Então, eu trago esses valores, porque não adianta nada essa mulher. É o que a gente fala, às vezes ela consegue conquistar algo, mas ela sobe a montanha errada para isso. E aí ela perde outras coisas que para ela eram valores, né? E a gente traça essa rota, então, que é o quê? O plano de ação dessa mulher. E ali a gente vai trabalhando a identidade dela, as crenças dela, porque o mais difícil que eu vejo hoje no meu trabalho com elas não é saber como que tá a vida delas hoje e nem aonde que elas querem chegar, é manter essa trajetória ali, para que elas não parem no meio do caminho. Porque muitas coisas nos faz parar no meio do caminho. Vocês sabem muito bem disso, né? Como é desafiador, né, Ana? O nosso dia a dia, a nossa jornada. É interessante você tratar essa questão dos valores e das crenças, da essência da pessoa, porque a autossabotagem, ela acaba estando muito no momento onde eu defino a minha meta, eu defino onde que eu quero chegar, mas no decorrer do caminho, eu acabo fazendo coisas que me desviam dos meus valores. E quando isto ocorre, é o momento em que as pessoas param, elas se autossabotam, porque elas estão fazendo aquilo que vai exatamente contra a sua própria essência. Quando você para pensar, para se autoanalisar, conhecer e entender o que é valor para você e aquilo que você não vai ultrapassar para chegar no seu caminho, pode até ser que o seu caminho ele seja um pouco mais longo, ele pode ser até um pouco mais demorado, mas pelo menos você não vai parar. E se você não para, com certeza você vai alcançar aquilo que você deseja. Além disso que você falou, que é muito importante, que tem os valores, vem as crenças. E o que é crença? É toda a nossa programação mental. Tudo que a gente tem ali é depositado, é como se fosse a memória de um computador, por exemplo. E que reflete nos nossos comportamentos, na nossa vivência. Então, tudo que a Ana viu, ouviu, sentiu, coisas lá da infância, que às vezes você nem lembra, estão embutidos aí. E aí que muitas vezes a gente para, porque vem a questão do ambiente. A crença, ela vem muito de onde? Do ambiente. Coisas que você ouviu repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Por exemplo, eu não esqueço, sobre financeiro, eu ouvia muito assim, isso aí é para rico, isso é para quem tem dinheiro. Dinheiro é sujo. Sabe? Então, aquela criança já cresce ali com esses valores embutidos, com essas crenças. Então, romper as crenças é muito difícil, sabe? É muito desafiador. Não é difícil, a gente tem que se corrigir nisso aí também. É muito desafiador. O que a gente precisa fazer? Uma reprogramação mental sobre essas crenças, para que a gente rompa isso. Então, eu vejo que muitas pessoas param no meio do caminho muito por crenças também. Por falta de energia. Porque quando eu tenho uma meta, Ana, o que é muito necessário ali? Ter paixão. Eu tenho que amar. Hoje, esse propósito com mulheres, ele me ama. Eu amo, meu coração canta, sabe? Eu tenho paixão por isso. Assim como eu comecei lá atrás no Pilates, que é o meu grande amor. Mas agora eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Além dessa paixão, vem a crença. Porque não adianta eu colocar ali no papel o que eu quero, se eu mesma, Carla, achar que eu não dou conta. Entende? E aí, depois disso, a crença e a paixão, elas dão um impulso para que a gente comece. Mas não é só isso. Eu preciso de quê? Eu preciso da estratégia. Quais são os passos que eu vou dar? E é aí que as pessoas se perdem também do que é importante.
Né? A gente vê isso. Às vezes a gente perde coisas com distrações, não sabendo o que é importante. E aí vem diversas formas, a energia. O que te traz energia? O que é seu combustível hoje? O meu, eu tenho combustíveis, mas você tem combustíveis que são diferentes do meu, para me manter na jornada. O network é importante, o ambiente, né? Conviver com pessoas que querem crescer, que estão ali, que são abundantes. E quando a gente fala de abundância, não é só financeira, é financeira também, mas é abundância de conhecimento, abundância de generosidade, abundância de querer crescer e contribuir, sabe? Então tem diversas coisas ali na jornada que na mentoria a gente traz essa mulher, mudando o ambiente dela também, porque eu faço encontros presenciais, justamente para que ela conheça outras mulheres. A sua mentoria, ela é tanto em grupo quanto de forma individual? Sim. Recentemente você fez uma mentoria com o time de mulheres da Macroconte, foi sensacional, a gente teve um encontro no Orominas e eu senti muito nas meninas, na semana seguinte ao dia do encontro, do nosso encontro, que elas ficaram muito animadas, muito empolgadas, elas fizeram ações realmente para mudar a vida delas, para se transformar. Ali foi um encontro coletivo. Sim. Talvez aquele tenha sido o momento de acender uma chama, de elas conseguirem enxergar que é possível, né? E conseguir ver uma leitura de uma mulher que elas admiram, que estão numa posição mais consolidada, mas depois daquilo, além da chama, do desejo, da descoberta, existe a construção da estratégia, o dia a dia. Então, além das mentorias coletivas, você tem também um trabalho individual com essas mulheres. Sim, tem um trabalho individual com elas, e é isso que você falou ali. Elas foram lá e ficaram, o combustível, vamos supor, esse encontro que nós fizemos é um combustível. Para elas foi um combustível. Para mim, uma imersão é um combustível, um curso é um combustível. E aí, daí algumas fazem mentorias individuais, outras empresas, a gente tem essa constância de sempre estar dando treinamentos nas empresas, porque essa mulher, ela precisa entender que ela é capaz. E eu preciso que ela continue nessa jornada, que ela não pare no meio do caminho. Sabe? E eu sempre trago uma pessoa. Por exemplo, às vezes quando eu falo assim, quem é o seu modelo? Quem você admira muito? Às vezes é uma pessoa que você não gosta, porque às vezes tem inveja ali, porque ela está num lugar que você ainda não chegou. Mas quem você modela? O que ela... Você pode modelar essa pessoa, porque quando a gente fala de modelar, Ana, não é copiar, é você ver os passos que a Ana, por exemplo, deu, quais foram os cursos que você fez, qual foi a sua trajetória, e isso me economiza tempo. E hoje em dia, modelar, ele é muito mais fácil, eu consigo modelar pessoas que estão distantes de mim, que são pessoas que eu admiro muito e quero chegar aonde elas estão. Entende? E quando eu trago essa modelagem, inclusive eu trago essa modelagem pro mural da vida extraordinária delas. Por exemplo, você modela quem? Você modela a Ana? Coloca a Ana no seu mural. Ninguém chega em um resultado por acaso. Tem uma trajetória, tem um caminho. E se tem alguém que você admira, que está numa posição que você gostaria de chegar, nada mais fácil do que você descobrir o caminho que essa pessoa fez. Facilita, né? É um atalho ali para o seu processo, para você trilhar aquele caminho, para você chegar onde aquela pessoa está. Porque é onde você quer estar. Exatamente. Sem inveja, mas com admiração. Exatamente. Né? E você, Ana, me conta um pouquinho quando é que essa chave mudou? Quando é que essa chave virou de uma Ana contadora, né, para uma empresária, para uma CEO de uma grande empresa, a Macroconte? Ela cresceu muito. E quando eu falo crescer, às vezes não só em números, mas assim, a mentalidade de vocês mudaram muito. Quando que virou essa chave, Ana? Eu sou uma pessoa aficionada por evolução. Desde sempre, desde o início da minha vida, eu amo evoluir. Eu amo ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu, como você, eu sou do interior também, eu sou de Corinto. E a minha família, poucos recursos. Meu pai era pedreiro, hoje ele não é mais pedreiro, é aposentado, mas trabalha ainda com alguns outros serviços mais leves. Minha mãe, ela faz salgados para festa, hoje também se aposentando, mas ainda continua trabalhando. E eu vi a minha mãe, o trabalho dela, o empreendedorismo dela, transformar a nossa vida.
Então, nós tínhamos uma vida com muita limitação de recursos e ela sempre buscou. Eu não tive dentro da minha vida uma mentalidade de escassez. Eu tive sempre uma mentalidade que o trabalho transforma e que o trabalho é meio para você alcançar aquilo que você quer. Eu comecei minha vida de trabalho trabalhando com a minha mãe. Eu já fiz salgados com ela, ainda muito nova em Corinto, 14 anos. Ela me colocava para trabalhar, eu tinha salário para aquilo. E o meu primeiro emprego, de fato, foi em Corinto. Um amigo dela, o Mauro Edson, em um escritório de contabilidade. E eu não sabia muita coisa, mas eu sempre tive a mente muito aberta para aprender. Eu me apaixonei. A contabilidade, eu vi na contabilidade um negócio. Eu achei muito interessante o negócio de contabilidade, porque você tem clientes recorrentes e eu acho isso maravilhoso. Você é cliente nosso há quantos anos? Então, desde antes da Macroconte existir, na verdade, a gente já fazia a contabilidade, você, eu e o meu sócio. E, além disto, é um ambiente onde eu via empresários o tempo todo. Eu vi empresários com novos negócios, com novos desafios. Eu vi alguns empresários fracassarem e dentro disso a gente consegue enxergar qual que foi o caminho que aquele empresário trilhou que ele teve um insucesso. Pelo contrário, também eu vi vários empresários começarem muito pequenos, são clientes da Macroconte até hoje, e hoje tem grandes redes transformadoras. Isso empolga e faz com que a gente acredite e veja o quanto é possível. E a Macroconte, tanto eu quanto o Ney, a gente teve que virar a chave de contador para empresário, porque o meu número de horas ele é limitado. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer se apenas eu for meu meio, minha ferramenta de executar aquilo. E aí é onde a gente começa a trabalhar a questão da liderança. Se eu consigo ter boas pessoas ligadas a mim na minha empresa, onde eu possa exercer uma liderança com essas pessoas e essas pessoas liderarem outras pessoas para que em conjunto nós consigamos produzir muito mais do que isoladamente cada um de nós conseguisse entregar, essa foi a grande virada de chave. Descobrir o poder da liderança, né? E hoje a gente tem uma rede de grandes líderes na Macroconte e a gente consegue fazer o resultado acontecer. Nós estamos aqui agora conversando, mas o time da Macroconte está lá, trabalhando para a eficácia do nosso trabalho, para a excelência do nosso trabalho, para o sucesso no nosso atendimento ao cliente. Sim, fantástico, fantástico. E de liderança, assim, o que você fala sobre as mulheres, principalmente mulheres donas de negócio? O que você vê como uma principal característica, habilidade que essas mulheres precisam ter? Hoje a gente tem no nosso time um time preponderantemente feminino, na essência, né, no todo. A nossa liderança, ela é dividida ali entre homens e mulheres, mas nós temos mulheres na liderança também. O que eu consigo enxergar que difere uma mulher que alcançou os resultados, que seja no empreendedorismo, que seja como uma líder, é ela acreditar em si mesma. A mulher, por essência, ela é uma pessoa que ela é mais cautelosa. Ela tem mais receio do risco. Talvez até pela função de protetora do lar, protetora dos filhos, protetora da família. Essa essência de proteção, muitas vezes, faz com que uma mulher ela seja muito mais aversa ao risco e ela não enxergue a total capacidade que ela tem. A mulher que ela consegue enxergar a capacidade de transformação que ela tem, ela consegue chegar onde ela quer chegar, né? E o que a gente vem enxergando hoje, né? Sim, sim. Eu vejo muito, o principal aí é a inteligência emocional. Essa mulher saber, né, qual que vai ser a emoção certa, no contexto certo, tirando o melhor dela e o melhor das pessoas. Então, por exemplo, eu como líder, eu tenho formação em fisioterapia, então eu não me formei para ser líder, eu não me formei em gestão. Então, no dia a dia eu fui aprendendo isso, liderando várias mulheres. E assim, às vezes,
com certeza, muitas vezes errando, sabe? Mas eu vejo hoje coisas que eu fazia no passado que eu não faço mais. É trazendo essa inteligência emocional. Uma mulher, quando ela se posiciona, ela tem essa inteligência emocional, ela tem essa clareza do seu valor, da sua identidade, ela consegue passar isso pro negócio. É o que a gente fala, não adianta nada, o meu negócio não fica estruturado se a minha casa, se a mulher não estiver estruturada, não fica. Então, eu vejo uma característica muito importante, essa inteligência emocional da liderança. A liderança hoje, entender sobre perfil comportamental. Isso é fundamental, a gente vê, a gente que estuda, eu tenho estudado muito sobre perfil, eu consigo analisar assim rapidamente o perfil de uma pessoa e aí a gente vê que essa pessoa não, às vezes ela vai se destacar em outra função, mas naquela ali não, né? E outra coisa que eu passei a exercer muito, Ana, é a autorresponsabilidade. Quando tem algum problema, não é mais assim, ela errou, não, o erro é meu, eu sou a líder ali, errou porque eu não estava, porque eu não estou fazendo essa relação, que eu não estou passando isso com ela, o erro é meu. Então essa autorresponsabilidade que eu vejo que as mulheres têm que melhorar isso, né, Ana, às vezes, de ampliar mais esses horizontes aí. A autorresponsabilidade ela é tão rica, né? Porque quando a gente define que o erro é nosso, eu paro de procurar culpado. Exato. Eu paro de procurar justificativa e aí eu vou usar a minha energia buscando solução. Exatamente. Gente, o erro aconteceu, pronto, foi. O erro é do líder, né? Então, dentro de uma cadeia, de uma empresa, o erro ele sempre vai ser do dono da empresa, né? E o líder que está abaixo, ele tem que assumir para si também. Vamos identificar onde que o erro aconteceu, por que ele aconteceu, o que eu faço para ele não acontecer mais, mas vamos gastar a nossa energia não se desculpando, não se defendendo do erro. Vamos gastar a nossa energia fazendo com que aquele erro deixe de existir, que ele acabe, que ele seja solucionado e resolvendo o problema. E sempre fazer de um limão uma limonada. Tipo, aquilo ali vai servir de aprendizado pra gente. Com certeza, pra que melhore. Então, isso aí a gente... E o network, né, Ana? Eu tenho visto também, vocês ampliaram, assim, investindo em cursos, estando em meios... subindo degraus, digamos assim, aumentando as referências, né? Dentro da inteligência emocional, eu adoro inteligência emocional, eu leio alguns livros, o Thiago Brunet, por exemplo, para mim é uma referência à inteligência emocional, alguns outros autores também, e eu falo que tudo é muito emoção, né? Muitas decisões, muitas escolhas, é tudo muito emocional. Quando a gente está muito mais preparado para algo, a gente consegue ter uma autoconfiança, que para mim também é algo emocional, mas se eu estou preparada para algo, eu consigo ter uma autoconfiança de fazer aquilo que eu preciso fazer, sem deixar outras emoções me distraírem daquilo. Eu confio em mim, eu sei como eu faço, né? A própria mentoria é algo riquíssimo. Acredito que toda mulher, ela precisa estar em uma mentoria, estar em um grupo de mulheres, porque ela tem um poder gigante de você ver outras pessoas fazendo algo, errando e acertando. E você consegue aprender através da vida daquelas outras pessoas, né? E o poder do networking que é incrível. Hoje eu estou contratando uma consultoria para a Macroconte. Eu entendo que os nossos líderes e o nosso time, ele precisa sempre estar em evolução. Então, nós investimos muito em trazer consultorias para dentro da nossa empresa, para a gente ter uma visão fora da Macroconte. Eu tenho uma visão fora da caixa também, isso é extremamente importante. Então, eu trago consultorias referenciadas de fora. E esse poder do network ele é super interessante. Por quê? Eu tenho pessoas para quem ligar para entender, olha, essa consultoria, eu sei que você usou, como foi? Me conta como foi na sua empresa, quais foram os desafios, quais foram os erros, quais foram os acertos, e da mesma forma eles conseguem me acionar para entender várias coisas que acontecem no dia a dia, né? O networking, durante muito tempo, muitas pessoas entendiam que aquilo ali seria uma certa amizade por
interesse de forma egoísta, não é. O network é um compartilhamento de experiência, de vivência, de posicionamento, e esse compartilhamento ele faz com que a vida de todos inseridos ali naquele grupo, ela seja uma vida muito melhor, muito mais fácil, muito mais fluida, né? Com certeza. Para a gente alcançar os nossos resultados. Com certeza. E falando sobre mulheres, Ana, e negócios, sobre o pilar financeiro, que é um pilar que você sempre está... Números é uma habilidade, né? O que você considera, assim, do pilar financeiro? O que você vê nos negócios que se abrem hoje, liderados por mulheres? O financeiro também, voltando ao assunto emocional, o financeiro ele também é muito emocional. Ele é extremamente importante para qualquer negócio. Ele é o coração de um negócio. Lógico, você não vai ter um negócio estruturado se você não souber vender e você não souber se relacionar com pessoas. Então, primeira coisa, eu preciso ter um produto ou um serviço, eu preciso saber vender esse produto ou serviço e eu preciso saber me relacionar com pessoas, porque eu vou ter os meus clientes, os meus fornecedores, os meus colaboradores. Cumprindo isto, que inclusive relacionamento é uma das coisas que eu acho que é ponto forte nas mulheres, a gente vê essa facilidade muito maior nas mulheres das nossas empresas do que nos homens, inclusive. Porém, se eu tiver tudo isso e eu não tiver uma noção da minha gestão financeira, eu posso até ter um bom faturamento, mas eu não vou ter aquilo que importa para sustentar um negócio, que é o lucro, que é o resultado. Sim. As mulheres, elas precisam voltar os seus olhares para entender dos números, entender de demonstrações financeiras, saber fazer uma análise de fluxo de caixa, ter um conhecimento de prazos que ela consegue conceder aos seus clientes e os prazos que ela precisa ter dos seus fornecedores, quanto que ela consegue investir para expandir o seu negócio, a análise de viabilidade de um negócio pela lucratividade que ele vai trazer para mim e ser assertivo quanto ao momento que eu vou fazer aquele investimento. Porque se a gente faz um investimento precipitado, antes de ter uma estruturação financeira, ele poderia até ser um bom negócio, mas ele não tem o fôlego, a energia para poder percorrer o caminho que seria necessário. Sim. O dinheiro, ele é o fôlego da empresa. Sim. Um fluxo de caixa saudável, ele gera energia para você conseguir realizar os propósitos daquela empresa. Sim. Eu acho também que falta um despreparo total. É tão burocrático abrir empresa no Brasil, mas se abre tanto sem um estudo, né? E assim, eu falo porque eu também já passei por isso, eu também já agi de forma impulsiva ao abrir negócio. Acho que falta um despreparo, assim, do que aí a gente volta lá no que essa mulher quer, né? Do que ela quer e dessa consultoria, dessa mentoria aí, para poder avaliar realmente se é um bom negócio ou não. Então, se abre às vezes coisa muito de forma despreparada mesmo, né? É uma característica do Brasil. O Brasil é um país onde a gente tem grandes possibilidades de empreender, né? Um país um dos mais abertos no mundo para a criatividade Sim. empreendedora, porém a gente não tem esse preparo, né? Nos bancos de escola. Exatamente. A gente não consegue fazer uma análise, não existe uma matemática financeira, um trabalho para que as pessoas consigam desenvolver nelas características de planejamento e estratégia. Exatamente. E muitas vezes o empresário ele vai para o mercado com muita vontade, mas com muito pouco conhecimento. A gente vê muito sobre isso. O que a Macroconte, ela trabalha muito para desburocratizar para o empresário o processo de abertura de empresas. Então, hoje, quando o empresário ele chega para a gente, ele consegue ter todo o amparo, toda a orientação do que é necessário, quais são os custos iniciais dele
para a abertura da empresa. Essa parte a gente consegue vencer. Mas a parte de estruturação, gestão, planejamento estratégico do negócio, o empresário ele precisa parar para pensar nisto. Né, nos dados, nos números, nas definições de metas. Metas é extremamente importante, não só na nossa vida pessoal, mas na vida empresarial. A gente tem que ter as metas de médio, curto e longo prazo. E medir essas metas. Se a gente não mede, de fato, a gente não gerencia. E ter essa metrificação dia a dia dentro de uma gestão de negócio é o que vai garantir que você corrija os passos de forma muito rápida quando você não estiver indo para o caminho correto. Você é empresária também. E você usa as estratégias financeiras para dar fôlego no seu negócio? Sim, com certeza. A gente precisa dessa metrificação até para a gente celebrar e para a gente ver também se a gente está indo no caminho certo. Então, quando a gente põe uma meta, a gente precisa sempre estar monitorando ali se aquele caminho, como que estão sendo as respostas que estão vindo. Até para a gente mudar a rota, até para a gente fazer outras coisas ali no meio do caminho para manter todo mundo também motivado, né, em vendas, em crescimento da empresa, em crescimento das pessoas. Os desafios do dia a dia de uma empresa são enormes. Enormes. Você tem alguma lembrança, assim, Ana, de liderança, assim, onde a liderança ficou marcada para você? Uma fase, assim. A gente tem... A liderança é algo desafiador, mas é muito gratificante. Sim. Né? E é um grande combustível também. Eu fiz aniversário no início deste mês, e foi um momento tão feliz. Eu recebi na minha sala tantas pessoas do meu time com abraços, palavras, carinho, presentes. E aquilo foi um momento onde eu fiquei muito feliz com tudo. E no final do dia eu tive uma reflexão que é até algo assim muito da essência feminina. Foi um misto de felicidade, mas sabe aquele frio na barriga? Nossa, eu tenho que fazer o melhor para esse time, porque eles confiam tanto em mim, eles gostam tanto de mim, eu preciso ser melhor para retribuir tudo isso, todo esse carinho. Então, assim, a liderança é um lugar onde muitas vezes a gente se sente solitário, mas muitas vezes a gente se sente responsável ali também por um todo, que é desafiador, que é o frio na barriga, sim, mas que também é o combustível para a gente seguir em frente e seguir com vários desafios. Eu tenho mais de 20 anos de empresa e até hoje eu tenho grandes desafios. Há 2, 3 anos atrás, a gente teve uma construção de um departamento totalmente novo na Macroconte, que é o departamento de sucesso do cliente. Relacionamento com o cliente sempre foi um pilar muito forte para a gente. Quando eu e o Ney, nós fundamos a Macroconte, levar eficiência contábil e tributária atrelada a uma excelência de atendimento e relacionamento, sempre foram os principais pilares da Macroconte. É onde a gente não negocia. Isto eu preciso entregar. E quando a empresa ela cresce, eu conseguir, por mim mesma, gerar esse relacionamento fica impossível, porque a empresa ela precisa crescer, ela tem um número muito maior de clientes, e eu preciso pulverizar essa essência nossa para outras pessoas. E aí nós precisamos estruturar um departamento onde não era o departamento que nós estávamos habituados. Contratar pessoas para o departamento contábil, fiscal, departamento pessoal, nós fizemos isso durante anos. Então, já era uma coisa muito fácil para a gente. Fazer o departamento pessoal, fiscal, operacional em geral, isso já estava dominado por nós. Como que eu vou construir um departamento de sucesso do cliente? Quais habilidades a gente precisa nesse time? Quais as métricas, ações e processos eu preciso que esse time tenha para que eu consiga garantir aquilo que a gente está buscando de fato? Que é o quê? Que é uma excelência de atendimento para o cliente, que é uma satisfação do nosso cliente. Isso é extremamente desafiador. Foi um momento, inclusive, que eu voltei...
para aprender, né? A gente aprende o tempo todo, mas esse momento eu falei, peraí, eu preciso fazer um treinamento, eu preciso fazer um curso, eu preciso entender o que as outras empresas estão fazendo para a gente conseguir implementar isso dentro da Macroconte de fato. E ao final, a descoberta ela foi muito interessante, que ela é o fato de que para a gente conseguir isso não era uma criação de um departamento. O departamento é extremamente importante para monitorar, para engajar, para analisar, para ser um suporte caso o cliente precise. O departamento em si ele é extremamente importante. Mas o essencial é a gente conseguir colocar na essência de cada um do nosso time, da recepção ao gerente geral, a essência de excelência no atendimento ao cliente. Isso foi um grande desafio e hoje eu sinto que nós conseguimos alcançar esse objetivo. E é um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Mas é isso aí, Ana. Não adianta traçar metas para as empresas. Falar sobre a cultura da empresa, eu preciso trabalhar aquele colaborador ali. E todos têm os seus desafios, né? E não tem mais aquela história, deixa os problemas em casa, não existe isso. E quando ele chega ali na empresa, se ele estiver confuso, se ela não estiver plena do que ela quer, e com metas, com ousadia, com coragem, uma mulher determinada, uma mulher que não para no meio do caminho, ela não consegue cumprir a meta da empresa. Você não precisa ser desafiado, né? Exatamente. Precisa sentir que ele está. E você vê que fora do Brasil, todas as empresas têm, por exemplo, coach, tem mentores que trabalham ali os colaboradores e trabalham a liderança, o executive coach. E isso é fundamental. Saiu até uma lei que a partir de maio, toda empresa ela tem que se voltar mais para a saúde mental do seu colaborador. Porque uma vez que essa mulher chega ali, determinada, que a meta dela, por exemplo, é comprar o carro dela. A gente desenhou a meta dela lá, que ela sabe onde ela não pode distrair. O que distrai ela? São as redes sociais, é o telefone, é uma pessoa sem foco que distrai ela. E como que ela vai fazer uma agenda funcional para chegar onde é que ela quer? Quais os livros que ela precisa ler? Quais os cursos que ela precisa fazer para ter o carro dela? Porque ela vai ter que ganhar mais. Entende? Quando ela coloca isso ali, ela voa dentro da empresa. Ela voa dentro da empresa, não tem jeito. O problema é que as pessoas não têm uma visão de futuro. E aí muitos estão vivendo ou no presente, só o presente, tipo assim, deixa a vida me levar, ou vive lá do passado e aí é deprimido. Eu preciso criar nessa pessoa uma visão de futuro, para onde que ela quer ir, para ela olhar, acordar, para ela ter motivo para acordar cedo, para o despertador tocar e ela pular da cama. E ela olhar ali quando a gente fala o quadro da vida extraordinária, é você pregar mesmo. Por exemplo, no meu, tem uma mulher de 81 anos que ela dá palestras, ela é americana e ela é cristã e ela dá palestra para muitas mulheres. Então, tem a Joyce lá no meu mural. Por quê? Por que eu preciso treinar todos os dias? Por que eu preciso ter uma alimentação saudável? Porque eu quero chegar como a Joyce. Entende? Então, quando essa mulher entende o que ela precisa, ela coloca lá a imagem. Porque o que a gente estuda na inteligência emocional, né? Tudo que eu comunico, Ana, em atos, palavras, ações, postura mesmo, vai para o meu cérebro, forma uma imagem fotográfica de como eu estou. O meu cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então, forma essa imagem. E aí, essa imagem vira uma crença, vira um pensamento que vira uma crença. Eu sou. Então, por exemplo, eu acordo lá toda desanimada. A Carla tá desanimada. Então, meu cérebro, meus músculos, meu sistema imunológico não vai nem ter energia para aquele dia. Entende? Então, isso é muito poderoso. As pessoas estão se despertando cada vez mais, estão com sede de melhorar cada vez mais. Então, isso é muito poderoso. Agora, eu lembro de um fato de liderança, Ana, que vocês foram muito importantes, sabia? Muito importante, durante a pandemia. Durante a pandemia, eu funcionava presencial, né, com clínica presencialmente, 2 unidades com cursos presenciais. De repente eu falei, e agora? E aí eu não esqueço do suporte de você e do Ney, principalmente nas questões financeiras mesmo, nos ajustes que a gente fez, mas
eu chego a arrepiar, porque a pandemia, o meu lucro, ele melhorou, né? Porque eu não tive despesa, praticamente. Eu não tinha presencial, meu aluguel foi negociado, tudo foi negociado. Vocês me ajudaram muito nesse suporte. E aí nós conseguimos converter para o online. Imagina, quando a gente falou, todo mundo tá louco, como que isso vai funcionar online? Isso não funciona. E funcionou. Eu tive 100% do meu funcionamento, não mudou nada. Todas as turmas foram para o online. O meu curso, o curso de Pilates, ele foi para o online, fazendo depois, quando voltou, a gente fazia ali com máscara e reduzindo o presencial, que é a prática, né? Mas a gente teve uma virada muito grande. Isso aí eu devo muito a vocês mesmo, que deram muito suporte pra gente nessa fase aí. Que bom. Eu fico muito feliz em ouvir isto. E a pandemia foi o momento que a gente mais cresceu. Quando começou a pandemia, a gente ficou sem entender o que iria acontecer. Primeira vez a gente experimentou um home office, de um time grande em home office, fazer a gestão daquilo em home office. Não sabíamos o que ia acontecer com a saúde financeira dos nossos clientes, mas preparamos com ousadia e coragem, né, tudo aquilo que a gente precisava. E a gente trabalhou ali exatamente a nossa essência, que é, independentemente de qualquer coisa, a gente não sabia o que iria acontecer, mas a gente se organizou para ser suporte do empresário naquele momento. E ali o que a gente enxergava era somente qual o melhor que eu posso fazer para cada cliente nosso. Foi um momento que eu trabalhei muito. Eu me lembro que eu trabalhava de 8 às 11 da noite em home office. Fiquei muito... enfim, foi um momento de muita euforia, mas que a gente sabia que a gente não podia parar. A gente tinha muita gente para orientar, muita coisa para fazer, muita coisa para corrigir. E a pandemia foi um grande marco para a gente. Depois da pandemia, nós triplicamos de tamanho. E a pandemia foi ontem, né? Sim. Agora, a virada de chave de vocês, ela aconteceu muito por causa da estruturação, segurança e autoconfiança de vocês. E também pela confiança que os clientes de vocês já tinham em vocês. Porque não é fácil você virar um negócio tão presencial, tão relacional, de uma hora para outra, para um negócio online. Como que foi isto? A liderança, o poder da liderança, o time, a liderança do time e o relacionamento com os clientes de vocês para conseguir fazer essa estruturação? Exatamente. A pandemia também eu trabalhei muito, Ana. Eu tenho, assim, boas lembranças da pandemia, sério, de casa mesmo. A estrutura do meu lar ficou um lar muito equilibrado, sabe? A gente conseguiu se curtir, teve qualidade, momentos de qualidade, mas eu trabalhava muito, eu acordava cedo e eu ficava, e fui mentoreada também por pessoas que eu fiz vários cursos na época, e aí quando deu estalo, eu falei, não, nós vamos pro online, e muitas pessoas falaram, mas é impossível. Não é impossível. A gente reuniu com o time também, a gente sempre teve pessoas muito boas próximas, sabe, e elas conseguiram entender, mesmo que elas não acreditavam que ia dar certo, elas toparam fazer. E aí a gente começou e foi um sucesso. A gente mandou mensagem, a gente ligava para os alunos de vídeo, e estava todo mundo muito carente nessa época, todo mundo muito sozinho, e a gente explicava como que seria o formato, que seria uma coisa boa para eles, e foi um sucesso. E eu tenho online até hoje. Virou um produto. Virou um produto. O online virou um produto, e eu tenho pessoas que preferiram ficar no online e não voltaram. Tem noção disso? Mas foi um grande aprendizado mesmo nessa época, porque de repente você falou assim, e agora? E o meu negócio? Foi um grande aprendizado. Bom, o papo está ótimo, fluindo muito bem. Eu ficaria aqui a manhã inteira com você. Gostei muito do que a gente conversou, de estar um pouquinho mais próxima, né? Porque a gente conversa há anos, mas parar para conversar, para falar da vida, falar da essência, daquilo que a gente quer fazer no mundo, muitas vezes a gente acaba não tendo tanto tempo para falar isso. E esse momento ele foi muito precioso. Gostei muito de te ouvir. Tenho certeza que eu saio daqui melhor, com a mentalidade mais aberta, com um propósito maior de ajudar outras pessoas, porque eu fui inspirada por tanta coisa que eu ouvi de você hoje. Tem alguma coisa a mais que você queira dizer, que você queira deixar de recado para as pessoas, para as mulheres, né, para impactar mais mulheres com a sua sabedoria, a sua essência? Eu admiro muito, eu vejo o seu Instagram, eu vejo que você tem a sua essência
pautada em Deus, né, no que vem do céu, e eu tenho certeza que a minha vida ela é toda protegida, guiada, conduzida por Ele, que é o nosso Criador, e eu gosto muito quando eu vejo pessoas levando mais isto, né, porque no dia a dia a gente vê tantas pessoas esquecendo, né, de falar do que é a nossa essência, do porquê que a gente está aqui de verdade, daquilo que é importante. E deixo você com a palavra agora. Parece que tem 10 minutos que a gente está conversando, Ana. Tinha tantas perguntas para fazer. Uma rapidinho, Ana. Qual que é o seu combustível para você ter essa performance? E aí eu volto para despedir. Foco no futuro, no que eu quero para mim. Uma sede, né, insaciável por ser melhor, por evoluir. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar não tem nada a ver com dinheiro, com bens materiais. Tem a ver em eu chegar em um futuro em paz, com saúde, em paz com as pessoas, sabendo que eu fiz o melhor que eu poderia fazer para ajudar todo mundo que está à minha volta. E que eu quero chegar lá na frente com a minha saúde física, mental e emocional em paz, em dia. Maravilhosa, te admiro muito, desejo tudo de melhor para você mesmo e você me inspira, tá? E tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Bom, agora eu que arrepiei aqui. A minha transformação, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, sempre estou em busca de ser uma pessoa melhor, de trabalhar as minhas crenças, de me desafiar mesmo, de não parar no meio do caminho, me cobro muito, mas a minha transformação mesmo, ela vem sendo impactada por Deus mesmo, e a primeira decisão que eu tive de não parar no meio do caminho foi quando eu me entreguei mesmo, e não tem transformação maior. Antes de eu vir aqui, ali dentro, quando eu fui ao banheiro, eu peço que Deus nos guie, me direcione com humildade, com coragem, com verdade, para que o que eu fale aqui possa acrescentar na vida de alguém, sabe? E esse é o caminho mesmo, é a palavra, tudo tá lá. E é só a gente ficar sensível e querer ajudar as pessoas. Quando a gente está na liderança, é desafiador, porque todos os olhares estão pra gente. Então, às vezes, a gente quer fazer o melhor, mas cada observador vai nos observar de uma forma. E cada pessoa ali tem suas crenças, né? Limitantes, enfim. Então, o que eu quero realmente é ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor, para que quando eu saia o meu dia, eu possa conseguir que o dia de outras pessoas fiquem melhor. Transformando a vida das pessoas. Contribuindo. E essa sabedoria, ela é uma sabedoria que ela vem do céu. Né? E a gente saber que é Deus que guia os nossos caminhos, que nos transforma, que dá a sabedoria que a gente precisa para continuar sendo a diferença na vida das pessoas. Parabéns, obrigada por tudo que você tem feito, pelo carinho que você tem com a gente. Sempre nos sentimos muito acolhidos por você, suas palavras sempre nos fizeram muito bem. Eu e o Ney, inicialmente muito próximos de você, e hoje você fazendo isso pelo nosso time, pelas nossas meninas maravilhosas da Macroconte, e espero que a gente consiga fazer outras coisas juntas, né? Foi um prazer, eu tô muito feliz, né? O primeiro Macrocast, mas em grande estilo, espero que tenham vários tão gostosos como este. Com certeza. Finalizamos em grande estilo o primeiro episódio do Macrocast. Esse bate-papo incrível com a Carla Jardim. Vamos compartilhar com vocês, tenho certeza, vai ser enriquecedor e transformador. Aguardo vocês no próximo episódio.